Então, pessoal, hoje a gente vai ver um pouquinho de sistema linear. E o que a gente faz aqui com o sistema linear? O sistema linear, a gente tem que lembrar que é formado por equações. E tem algum momento em que essas equações se encontram. A gente pode ver o exemplo nesse gráfico. Suponha que essa reta vermelha aqui, ela seja formada por uma equação. Por exemplo, x mais y igual a 8. Esse é um exemplo de equação. E ela seja representada por essa linha vermelha. Nessa outra equação, a gente pode chamar ela de, por exemplo, 2x menos 3y igual a 5. Pode ser qualquer valor. E aí, vai ter um momento em que elas vão se encontrar. E vamos ter um valor referente a x e um referente a y, que pertence a qualquer uma das retas aqui ou qualquer uma das equações. Hoje nós vamos ver, principalmente, como a gente faz para resolver sistemas lineares ou sistemas de equação com duas equações. Basicamente, a gente vai ver aqui três métodos de resolver: o método de substituição, o método de adição e o método de comparação. Então, bora lá. O primeiro método é o método de substituição. O que está falando aqui? Para a gente isolar a incógnita em uma das equações e substituir na outra, ok? Então, a gente pode olhar aqui, escolher qualquer uma dessas equações e qualquer uma das incógnitas para isolar. No caso, eu vou escolher essa daqui de cima porque ela é um pouquinho mais fácil. E aí, a gente pode escolher isolar tanto x quanto y. Eu vou escolher isolar o y. O que é isolar o y? É deixar o y sozinho. Então, para a gente isolar aqui o y, o que a gente faz? A gente repete o y, coloca o igual, e tudo que tiver aqui do lado do x, do y, a gente coloca para o outro lado. Esse 50 já estava aqui, eu só vou repetir. O x estava somando, eu vou passar ele para o outro lado, subtraindo. Então, ficou y igual a 50 menos x. E o que pede para a gente fazer aqui no final? Substitua na outra equação. O 3x já estava aqui, então eu vou repetir, 3x. O menos 5 também já estava, então menos 5. No lugar do y, a gente descobriu o quê? Que o y vale 50 menos x. Então, no lugar do y, vou colocar 50 menos x. E o igual a 30, vou apenas repetir, igual a 30. Então, como é que a gente faz para resolver isso? A gente tem que lembrar do chuveirinho. O 3x eu vou repetir aqui. Menos com mais dá quanto? Menos. 5 vezes 50, 5 vezes 5 é 25, a gente só repete o zero. Menos com menos dá mais. 5 vezes x, 5x. E o 30 eu só vou repetir. O que a gente faz agora? Junto que é incógnita com que é incógnita, no caso x, e os números, o que sobrar de número, a gente pode passar por outro lado. Então, 3x mais 5x é igual a quanto? 8x. E isso é igual, o 30 já estava aqui, o menos 250, que está negativo, eu vou passar ele por outro lado, positivo, mais 250. Então, ficamos que 8x é igual 30 mais 250 é 280. E a gente isola aqui o x de novo, deixa o x aqui sozinho, o 8 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, ficamos que, se você fizer no cantinho, 280 dividido por 8 dá 35. Então, chegamos que x é igual a 35, ok? Terminamos aqui? Ainda não, porque a gente ainda não sabe o valor de y. Então, a gente vai aplicar um outro passo. E aí, esse outro passo está falando assim: escolha qualquer equação para substituir o valor encontrado. Qual foi o valor que a gente encontrou? X igual a 35. E ache o valor da outra incógnita. Esse processo aqui a gente vai repetir nos outros métodos também. Então, vamos resolver ali essa única vez e depois a gente vai utilizar essa mesma parte aqui para representar os outros métodos. Então, a gente sabe que x é igual a 35. Eu posso escolher qualquer equação para substituir.
eu vou escolher a de cima porque é mais simples, certo? Então, o x agora eu já sei que vale 35. O y ainda não sei, então vou repetir. E isso é igual a 50 que já estava ali. Então, eu vou isolar o y é igual a 50. O 35 que está somando passa para o outro lado, subtraindo. Então, fica y igual a 50 menos 35. E a gente sabe que 50 menos 35 é igual a 15. Logo, o nosso y vale 15. A gente praticamente terminou aqui. Mas é possível fazer a prova real? Sim, é possível fazer a prova real. É só a gente vir, substituir os valores que a gente encontrou, que foi x igual a 35 e y igual a 15, e ver se de fato essas igualdades aqui funcionam. Então, bora lá. O que era o x era o 35, então no lugar do x ali eu vou colocar o 35. Mas no lugar do y a gente descobriu que era 15, então eu vou colocar o 15 aqui. Isso é igual a 50. Se você somar o 35 mais 15, de fato é igual a 50 e tá ok. Então, vamos fazer na baixo. 3 vezes o x vale quanto? 35. Menos 5 vezes o y vale quanto? 15. Isso é igual a 30? Bora ver. Se a gente fizer 3 vezes 35, dá 105. Menos 5 vezes 15 dá 75. E se a gente fizer 105 menos 75, de fato dá 30. Então, nós encontramos os valores corretos para x e y, ok? Então, aqui, agora a gente vai ver o outro método, que é o método da adição. Como funciona o método da adição? Nós vamos somar as equações de modo que uma das incógnitas desapareça. Como é que a gente faz algo desaparecer? Nós temos que fazer ele menos ele mesmo. Por exemplo, se a gente faz x menos x, dá igual a zero. Se a gente faz 3y menos 3y, também dá igual a zero. E assim vai, ok? Então, a gente tem que pensar aqui. Mas a gente olhando para essa equação, a gente vê que não dá para fazer uma soma de modo que isso desapareça. Ou seja, não tem nada que é igual ao outro de forma que a gente some e desapareça. E aí a gente vem esse caso. Se não aparecer termos que a gente possa somar do modo que a incógnita desapareça, então fazemos manipulações. E que manipulações são essas? A gente pensa, a gente pode pegar uma equação e multiplicar por qualquer número, que quando a gente faça essa subtração, ela desapareça. Por exemplo, a gente tem o y aqui e o menos 5y. Como é que faz para eu fazer isso daqui desaparecer e ficar zero? Eu teria que colocar um 5 aqui na frente, porque 5y menos 5y daria aqui no final igual a zero. Então, mas o que a gente faz com número, a gente tem que fazer com outros. Então, a gente tem que multiplicar, no caso, toda a equação por 5 e reescrever a equação. Então, bora lá. 5 vezes x é 5x. O 5 vezes y a gente já até colocou ali que era o 5y, igual a 5 vezes 50 é 250. Embaixo a gente não fez nenhuma manipulação, então a gente só repete. Pode ser que em algum momento a gente precise fazer a manipulação nas duas funções de modo que elas se anulem, mas não foi o caso dessa. E aí, por fim, a gente aplica o método, que é justamente o método da adição. É a gente pegar aqui e fazer justamente a soma. E vamos somar o que está embaixo com o que é embaixo. Lembrando que sempre o x tem que estar embaixo de x, o y embaixo do y e os números embaixo de número. Então, 5x mais 3x é 8x. Isso daqui a gente já viu que dá zero, e isso é igual a 250 mais 30 é 280. Chegamos a algo muito parecido da resolução passada. Chegamos que 8x é igual a 280, portanto, x é igual a 280 sobre 8, então concluímos que o x é igual a 35 novamente. E aí a gente volta naquele passo anterior, que é escolha qualquer equação para substituir o valor encontrado e acha o valor. A gente encontrou o mesmo, então a gente realizaria essa mesma operação após aplicar o método da adição.
Depois disso, nós temos o método da comparação para a gente finalizar. Como a gente faz? A gente isola a mesma incógnita nas duas equações, iguala ao o que a gente encontrou. Aqui no caso, a gente pode escolher isolar tanto o x quanto o y. Eu vou escolher novamente isolar o y. Então, essa equação como é que ficaria? O y, deixando ele aqui sozinho, a gente faz o quê? Pega o 50 e passa o menos x. Essa equação aqui, ela tem um negativo na frente. Para facilitar a nossa vida, antes de isolar o y, eu vou passar o 5y para o outro lado. Então, vai ficar 3x. Esse 30 que está aqui, eu vou passar lá para dentro. 30 tá positivo, vai passar para o outro lado. Menos 30, igual. E esse 5y que está positivo, eu vou passar negativo, eu vou passar positivo. E vai ficar assim, que é bem mais fácil de isolar. Porque eu vou pegar esse y aqui, igualar o 3x menos 30. E esse 5 que está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. E, por fim, a gente iguala o que encontrou. Para a gente igualar o que encontrou, a gente pega 50 menos x é igual a 3x menos 30 sobre 5. E aí, a gente pode lembrar daquela regrinha. Aqui, quando não tem nada embaixo, a gente pode falar que é 1. E a gente pode multiplicar cruzado. Então, a gente pode fazer 5 vezes 50 menos x igual a 1 vez 3x menos 30, que é o próprio 3x menos 30. Aplicando o chuveirinho, 5 vezes 50 é 250. Menos com mais dá menos, 5 vezes x, 5x. Isso é igual a 3x menos 30. A gente pode passar o que é letra para um lado e o que é número para um outro. Então, eu vou passar o que é letra aqui para a direita e o que é número para a esquerda. Então, eu vou repetir o 250. A gente tem o menos 30 aqui, eu vou passar ele para o outro lado, mais 30. O 3x está aqui e esse menos 5x que está subtraindo, eu passo ele para o outro lado, somando 5x. 250 mais 30 é 280, igual a 8x. E chegamos novamente ao que a gente já tinha feito nas outras equações. Vamos isolar o x, então x é igual a 280 dividido por 8, que a gente já sabe que é 35. E para finalizar, a gente pode vir aqui e a gente realiza esse mesmo processo novamente, porque a gente já sabe que o x é 35 e podemos descobrir o y e, por fim, realizar a prova real. E aí, também é possível a gente realizar essa mesma atividade com 3 equações, ou com 2 equações, ou aqui com mais incógnitas, se tiver mais equações, sempre utilizando qualquer um desses métodos, e eles são todos válidos, ok? Espero que tenham gostado. Até mais!